uma história. É a história de Judá. E eu não sabia como que o Edmar ia acordar. E eu falei assim com Deus: se eu tivesse a oportunidade de ministrar, eu gostaria de ministrar sobre Judá. E quando eu fui mergulhar nessa palavra, aí o Edmar falou assim: amor, eu não estou aguentando, você ministra hoje. Aí eu, ai meu Deus, aí eu saí correndo para poder entender mais profundo, né, sobre a história de Judá. E eu vi o quanto é importante ali na história de Judá a proteção da emoção. Eu não sei se você já reparou, mas a maioria de nós somos governados muito mais pela emoção do que pela razão. Eu gostaria, filho, que você voltasse lá para o que estava, porque eu não gosto desse som. Tá ali? Volta lá para o que estava na hora do louvor e tá bom aquele som lá mesmo, tá? Eu sei que é difícil nós ministrarmos, nós vivermos. Aí você tira um pouquinho do reverb, do delay. E o que acontece? Eu sei que é difícil nós vivermos mais pela razão do que pela emoção. Por quê? Porque o nosso ser, ele puxa muito mais para a nossa emoção do que para a nossa razão. Na verdade, quando você é pego de surpresa, desprevenido, a primeira coisa que você faz é agir pela emoção. E esses tempos que nós vivemos há alguns dias atrás, nós tínhamos recebido uma palavra aqui na igreja. Eu peguei aquela palavra para o meu coração, que foi do irmão Leonardo, que disse assim: nunca tome decisão na hora que você estiver vivendo muito. O muito feliz, com muita raiva, no seu muito. Não tome decisões ali no seu muito. Nós já sabemos. Nossa, filha, eu não estou gostando. Nossa, deixa eu trocar. Eu pedi para tirar. Só tira reverber e delay. Só. Tá? O que acontece? É muito ruim, né? Você falar com o microfone que está te imitando. Você tem que prestar atenção na palavra e tem que prestar atenção. Põe só um pouquinho só de reverber e delay. Bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Então, quando eu fui analisar a história de Judá, eu falei assim: meu Deus, ele era um homem que, por mais que em alguns momentos da vida dele ele vivesse na emoção, ele tivesse reações pela emoção, ou às vezes por influência de alguém, porque é muito comum, né? Nós tomarmos decisões baseado na influência de alguma pessoa. E isso é o quê? Você ser guiado por sua emoção. Por mais que Judá ele tivesse essa mania, ele tinha tira o delay. Ele tinha um problema ali com ele. Ele tinha um problema, não, perdão. Aqui está repetindo demais a minha voz. Aqui nesse negócio aqui. Estou igual o Timaya, né? Lembra do Timaya? Por favor, resolva. Ou então a Gal Costa, né? Que virou e falou assim, entregou o microfone pro cara da mesa de som e falou assim: eu não canto mais. Pronto. Porque é muito ruim, gente, você se concentrar. Quando tá cantando é mais fácil que vem uma coisa atrás da outra. Mas quando você tá pregando é muito complicado, porque junta aquela série de emoções de quê? De nervoso, de você falar alguma coisa que não venha do coração de Deus, de realmente a igreja estar apta a receber, né, o que você está falando, se você vai falar de uma forma que eles possam entender. Então o som ele coopera muito para isso, né? E voltando aqui a Judá teve
essa percepção de entender a si mesmo. Gente, quando Deus falou assim para o homem, lá em Gênesis, acho que Gênesis 1, governe sobre as coisas. Ele falou, governe sobre os répteis, governe sobre os peixes, governe sobre tudo. Esse governo deve começar por nós mesmos. Esse governo, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. E Judá, ele tinha essa percepção do quanto ele precisava entender o próprio coração. E nós vamos ver, porque eu amo genealogia, por isso que eu estou nessa palavra aqui, porque eu gosto de genealogia. É uma coisa muito chata, né? Quando você pega lá Mateus 1, que você vai ver e Abraão gerou, não sei o que, e aí você vai ver aquele monte de nome. Mas quando você vai ver, as coisas se encaixam de uma forma tão perfeita. Mas eu gostaria que você abrisse no livro de Provérbios 4:23. Se quiser colocar aí, Provérbios 4:23. O Edmar tá doentinho, gente. Ele ficou bem mal mesmo, com muita febre. Graças a Deus a febre passou depois da bênção, né, que nós recebemos. Provérbios 4:23. Amém? Vamos ver. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando nós estamos falando aqui de... Ele tá usando aqui o guardar, quer dizer, proteja, guarde, cuide. Ele está falando, cuide do quê? Do teu coração. Porque ele está falando o quê? Que daqui procedem as fontes da vida. O que você vai gerar para o seu futuro depende do quanto você guarda o teu coração, do quanto você protege o teu coração. Gente, para que nós estamos aqui no culto hoje? Em primeiro lugar, para adorar a Deus. Mas segundo lugar, para levar uma palavra de direção para que a tua vida ela possa ser próspera, não só aqui, mas na eternidade, nas suas ações. Então assim, nós não estamos aqui na igreja porque é um lugar onde nós vamos ter comunicação com várias pessoas, nós vamos nos socializar. Não é esse o objetivo de Deus ao nos reunir aqui. Eu creio que o objetivo de Deus ao nos reunir aqui é nos aperfeiçoar. E Judá, ele foi um homem que ele foi aperfeiçoado. Por quê? Eu gostaria, quem aqui sabe que eu amo demais os irmãos da igreja? Levante sua mão. Amém. E se eu perceber alguma conversa no fundo, eu vou pedir para que os irmãos venham para frente, por amor, amém? Então nós vamos prestar atenção. Vamos lá. O que acontece? O tema dessa palavra, que ali eu estava buscando tentar unir os pontos do que estava dentro do meu coração, eu coloquei assim: governados por decisões. Todos nós governamos por decisões, ou somos governados por decisões. Por exemplo, uma pessoa que tem a mania de comprar muito sem ter com que pagar, o que ela faz? Ela é governada pela decisão de sair de casa e ir para a loja, não é? Então, se a pessoa ela não tem dinheiro para gastar, o que ela faz? Ela nem sai de casa, cara. Ela nem sai. Por quê? Porque ela foge da aparência do mal.
alguma área, ela governa sobre essa fraqueza. Como? Fugindo do lugar onde vai levar a queda. E quando nós estamos aqui na igreja recebendo a palavra de Deus, mas principalmente quando você está na tua casa todos os dias pela manhã, colocando em primeiro lugar ouvir a direção do teu Pai através do seu devocional, ali naquele momento ele está te dando direções para decisões que você vai ter que tomar durante o dia. Quantos aqui gostam de ler o livro de Provérbios? Amém. O mais difícil não é ler, né? O mais difícil é obedecer. Mas ali estão os conselhos para muitas decisões da vida que nós precisamos tomar para ter sucesso, né? Então, creio eu que nós só podemos governar quando conhecemos o nosso eu. Só podemos dominar ou governar sobre algo quando nós conhecemos quem de fato nós somos. E nós vamos falar aqui de um homem que não era perfeito, mas que se aperfeiçoava. E esse homem, ele teve uma admiração da parte de Deus sobre a vida dele, sobre tudo que a descendência dele viraria. É muito lindo, porque Deus poderia talvez tentar achar alguém perfeitinho na terra, não acharia, né? Mas o que acontece? Ele poderia tentar pegar pessoas que fossem mais lapidadas, mais adestradas do que Judá. Mas ele escolhe pegar um homem como Judá. E eu falei assim, Deus, nós somos como Judá. Em muitos momentos da vida a gente erra. E nós vamos falar desse homem que se aperfeiçoava. Judá era o quarto filho de Jacó, o primeiro filho de Lia, tá? Com o qual Lia colocou o nome de Judá. Por quê? Porque ela estava ali tentando ter um filho e ela não conseguia. E aí ela tem esse filho e ela coloca o nome dele de Judá. Judá significa louvor e gratidão a Deus. Olha só que lindo, né? Judá significa louvor e gratidão a Deus. Que foi o que ela teve, né? E em alguns lugares você vai ver que Judá significa apenas louvor, adoração. Então, nós sabemos que aqui o pai era Jacó, né, que descendeu ali de Isaac de Abraão, né? E nós sabemos que ele vai e ele tem uma promessa sobre a vida dele. Assim como Isaac tinha uma promessa, Abraão transfere a promessa sobre Isaac transfere a promessa sobre Jacó, e Jacó vai transferir a promessa sobre os seus filhos. Jacó teve 12 ou 13 filhos, pastor? Essa parte eu não guardei. 12? É que eu achava que era... Eu falava assim, Benjamim veio depois de José, fazendo uma confusão aqui agora no meu cérebro. Então Jacó, né, não brincava no serviço de dar sequência à promessa de Abraão, que eles seriam tantos como a estrela do céu, como a areia do mar. Ele querendo ali dar a sequência, ele vai e faz 12 filhos, gente. 12. O negócio com Jacó não era mole, não. E aí, o que acontece? Só pra gente dar uma risadinha, né? E aí, eles também vão proliferar a terra. E vocês vão ver, tá, gente? Que isso chegou aqui em nós, tá? Isso chegou na gente. Isso que é o lindo. Eu creio que muitos aqui fazem parte dessa promessa. No nome de Jesus. Não só por fé, porque já fazem, mas também por DNA, tá? Amém. Então Judá, ele errou várias vezes em sua trajetória de vida.
Ele errou quando esteve junto na trama contra o seu irmão José. José do Egito era irmão de Judá, né? Ele estava ali junto quando quando iam matar a José. Judá, ele vira e ele intervém e ele fala, não é melhor a gente matar ele não, vamos vender ele como escravo, né? E Judá, ele vai e interfere ali nessa decisão, porque eles iam deixar ele dentro do poço para morrer, é isso mesmo, né? Ele ia deixar ele dentro do poço para morrer, e aí eles interferem, né? Ali naquela decisão, Judá estava no meio, interferindo por essa decisão de não matá-lo, mas sim de vendê-lo como escravo para o Egito. Então Judá pega o próprio irmão e vende ele como escravo, por ciúmes e influência dos outros irmãos. Quantas pessoas tomam decisões nem por sua própria razão e consciência, mas sim por estarem sendo seduzidos por algumas serpentes? Quantos jovens, eles tomam decisões de fazer algo escondido por causa de um amiguinho da escola? Quantas mulheres começam a ver os seus maridos como um insuficiente porque ela começa a comparar o marido da outra, e a outra começa a se envaidecer, e nisso ela começa a comparar e ela começa a desprezar o que tem por influência de alguém. Quantas pessoas caem nisso? E tudo isso está ligado à emoção. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é a palavra. Ele é a palavra. E se nós temos a mente de Cristo, nós vamos buscar ter a mente da palavra de Deus, daquilo que Ele fala. Não é fácil, não é. Esses dias atrás eu vivi muito por emoção, e quando eu comecei a viver na razão da palavra de Deus, as coisas começaram a clarear. Então, quando você estiver no meio de um conflito, tenta levantar uma bandeira de stop, pare. Sabe aquela plaquinha lá que tem na linha de trem? Pare. Que nós possamos parar. Não é fácil, mas é preciso. E refletir as nossas decisões através da palavra de Deus. E nós sabemos que ele armou essa emboscada para o irmão. E eu gostaria que você abrisse em Gênesis 44. Gênesis 44. Gente, é lindo, né? Porque Gênesis, ele vai definir o Apocalipse. É muito lindo isso. Gênesis é muito forte. Gênesis nos mostra o que ia acontecer durante toda a trajetória da Bíblia. Gênesis 44, versículo 32 ao 34. Você coloca aí para mim, filho? Porque eu esqueci meu óculos. E eu não sei se é aqui a iluminação, ela me cega um pouco. Gênesis 44, 32 até o 34, tá? Porque teu servo... Isso daqui, gente, se você for olhar aí, deixa aí, tá? Se você for olhar, você vai ver que isso daqui nessa Bíblia Pentecostal, está escrito assim, no título dessa palavra de Gênesis 44, a partir do versículo 16. A humildade e súplica de Judá. Então nesse momento aqui, quem está falando é quem? Judá, tá? Judá está falando com quem? Judá está falando com José. Eu não vou relatar aqui toda a história, mas vocês sabem que José foi vendido para o Egito como escravo. Ali ele comeu pão que o diabo amassou, estou resumindo do meu jeito. E ali ele chega ao
governador, né, do Egito, como se ele fosse até mesmo um faraó. E aí, nesse momento, como ao dia da caça e ao dia do caçador, nesse momento aqui, já estava já o dia já do caçador. Eu não me lembro, não sei como é que eu vou me referir a ele. Mas nesse dia aqui, as coisas haviam se invertido. Por quê? Porque nesse dia não era mais José o que estava precisando da misericórdia. Nesse momento, quem estava precisando da misericórdia era toda a família de José. Aqui, Judá não sabia que estava falando com José, tá? Judá não sabia que estava falando com José, porque José aqui ainda não tinha se revelado como José. Eles achavam que ele era o faraó, tá? E o governador. E o que acontece? A humildade que Judá, sobre quem nós estamos pregando, Judá, ele vai se referir. Então lá atrás, Jacó, o que ele faz? Judá faz? Judá está para matar o seu irmão, mas intervém junto dos outros para que não houvesse a morte, mas que o vendesse como escravo. Aqui, Judá está numa posição diferente. Olha só que lindo. Gênesis 44, 32 diz assim: porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo: se eu o não tornar para ti, serei culpado com meu pai por todos os dias. Quer dizer, ia carregar uma culpa. Aqui, gente, não sei se vocês se lembram, mas Benjamim tinha que ficar no lugar e eles tinham que voltar sem Benjamim. Imagina, Jacó já tinha perdido um filho na cabeça de Jacó. Agora ele ia perder o outro filho, Benjamim. Mas Judá, o que ele faz? Não, me deixa aqui. Eu fico por ele. Se for preciso dar a minha vida, eu vou dar a minha vida pelo meu irmão. Olha só como é que Judá, ele estava transformado nesse dia. 44, 33, filho. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Quer dizer, deixa o meu irmão ir, eu fico como escravo no lugar dele, mas eu não quero ver o meu pai sofrer novamente. 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Como eu estarei diante do meu pai, se o meu irmão não estiver comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Quando você entende que há uma trajetória de vida, olha só como que o coração de Judá estava. Antes de dar, ele estava na condição de tirar alguém do caminho dele. Agora ele está na condição de amar o irmão a tal ponto dele entregar a própria vida dele pelo irmão. Então nós vemos um homem que errou. Obrigada, filha. Nós vemos um homem que errou, e nós vemos um homem que se arrepende. Nós vemos um homem que se arrepende. E aí teve outro episódio na vida de Judá, que Judá promete a selar a sua nora. Agora vamos lá para outro capítulo, tá? Outra história do próprio Judá. Judá promete selar para Tamar. Quem era Tamar? Para quem não sabe, Tamar era a nora de Judá. Tamar, ela namorou, noivou, casou com um homem, com um filho de Judá chamado Er. Acho que é Er mesmo.
E esse homem, ele era muito perverso, muito. E Deus vai e o tira, o arranca da terra, e ele não deixa semente. Graças a Deus, né? Ele era muito perverso e ali ele não deixou a semente. Tamar não tinha filho. Uma mulher naquela época, ela precisava ter filhos. Era aquilo que ia garantir o futuro dela. Era aquilo que trazia honra e autoridade para aquela mulher. Era cumprir o mandamento, a promessa, ser participante da promessa feita a Abraão. Era muito importante ter filhos. E aí, na lei do levirato, que dizia que outro parente próximo deveria estar disposto a se casar com ela, né? Ela vai, chega até Judá e fala com Judá, e Judá vai dar o outro filho, que se não me engano é Ornã, né? Onã. O nome do filho era Onã. Só que esse homem, o que ele vai fazer? Ele fala, eu vou gerar um filho para ter o nome do meu irmão? Não vou gerar um filho para isso não, vou até me casar com ela. Aí casou com ela, o que ele fazia? Na hora da ejaculação, ele pegava e jogava na terra, né? Ele jogava fora, mas não dava filhos para Tamar. Deus, irritado com aquilo, o que ele fez? Matou Onã. E aí Onã morre. Aí tem o terceiro filho de Judá, tem o terceiro filho, que é Selá. Esse Selá, ele vira e ele está prometido, mas ele é bem novinho. Mas o que como pai Judá faz? Fica com medo, né, gente? Já 2 filhos, ó, viúva negra. Ficou com medo de entregar o filho para ela. E o que ele faz? Ela vendo que ele já não ia fazer a lei do levirato se cumprir, porque era a lei, ela vendo que ele não ia fazer isso, o que ela faz? Ela vai, se veste de prostituta, espera ele na beira do caminho, né? A gente estava conversando sobre isso, né, filho? Ela se veste, e hoje pela manhã Deus me dá essa palavra, foi incrível, sabe? E aí ela se veste de prostituta, fica ali à beira do caminho. Ele não a reconhece, mas ele pede os serviços, os favores dela, e ele promete para ela um cabrito. E ela fala, não, eu quero que você me deixe o seu anel, a sua capa e o seu cajado, né? O seu cajado. Aquilo, gente, naquela época era como se fosse uma identidade. Não tinha como revogar que não fosse sua. O negócio era teu. Ela viu que não tinha outra possibilidade dela cumprir o que tinha que se cumprir sobre a vida dela, que era dar sequência à tribo de Judá, do que ela fazendo aquilo. E, gente, é lindo, porque você pega uma mulher que se vestiu de prostituta e quando você vai ver lá na frente, ela é honrada. Na própria Bíblia. Mas sabe por quê? Porque ela lutou com todas as armas que ela tinha para dar cumprimento à promessa feita a Abraão. E aí, Judá, ele promete e não cumpre. Ele promete e não cumpre promessa. Aí vamos aí para Gênesis 38, 26. Onde é muito lindo. Gênesis 38, 26. 38, 26. Aí, pode deixar aqui mesmo, tá? Mas eu esqueci de falar uma coisa. Aí quando Judá descobre que ela estava grávida, que Tamar estava grávida, o que ele foi? Ele foi para fazer valer a lei. E qual que era a lei? Matar ela. Tinha que matar. E aí quando ela vai para ser morta, ela pega e mostra o cajado, o anel e a capa, né?
o cajado, o anel e a capa. Gente, pensa na cara de um homem envergonhado. Mas tem gente que mesmo errando, ele morre negando. E é aí que está o diabo na vida da pessoa. Gente, porque errou. Mas Judá, olha só o que ele faz. Ele se humilha de novo. Terra fértil é terra de humilhação, tá, gente? Terra que produz coisa boa é terra com humus. Terra humilde, terra com humildade. Amém. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Nunca mais ele se deitou com ela. Mas ele reconheceu perante todos que ela era justa, que ela estava sendo cumpridora da lei, daquilo que estava, da promessa que era sobre Abraão. E sabe a importância de você lutar com todas as forças para que a promessa feita a Abraão se cumpra hoje? Cada pessoa que vem para a presença de Deus, você está agregando na promessa feita a Abraão. E isso é lindo, sabe por quê? Se você for para Mateus 1, vamos lá para Mateus 1, do 1 ao 3. Você vê aqui o Judá arrependido, não é? O Judá arrependido. Vamos lá, Mateus 1, do 1 ao 3. Já abriu? Mateus 1, do 1 ao 3. Onde é o que eu gosto demais, né? Ó, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pode continuar, filho. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Pode continuar, filho. E Judá gerou de Tamar. Gente, só tem, acho, se eu não me engano, pastor, se o senhor depois quiser contar aí para mim, quantas são as mulheres que foram colocadas na genealogia de Jesus? Porque não se colocava a mulher na genealogia. E isso é lindo. Porque ele pega uma mulher que se vestiu de prostituta para dar cumprimento a uma promessa. Ela queria de todas as formas ser na lei do levirato, mas como não deu, o problema não estava nela. E aí, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, que foram gêmeos. Nasceu de Tamar gêmeos. E a Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Esse daqui é outro Arão, tá, gente? Gente, isso é muito... Não, acho que é o Arão mesmo. Acho que o Arão é o verdadeiro mesmo. Não que é o verdadeiro ou falso, porque são vários nomes repetidos na Bíblia, tá, gente? E ele gerou Arão. Olha, Esrom gerou Arão. Mas, olha só que lindo, Pérez, ele vai gerar Arão, que quando chegar lá na frente, você vai ver que gerou a Jesus. Então, Jesus vem da tribo de Judá. E o lindo é que as decisões que tomamos vai determinar muito sobre a nossa descendência. Eu acredito nisso, gente. Eu acredito que as decisões que nós tomamos, ela pode agregar muito sobre a nossa descendência. E isso é muito lindo, por quê? Porque em Gênesis 49, abre aí Gênesis 49, do 8 ao 12.
Gente, quando esse cenário aqui ele está acontecendo, é muito lindo. Por quê? Porque são os 12 filhos de Jacó. Nesse momento aqui, nós estamos indo lá para trás na história. É quando Jacó, ele vai falar para cada filho o que eles seriam no futuro como tribo. Olha só que lindo. Ele vai falar, ele vai definir ali, Deus vai dar a revelação para Jacó, em Gênesis, do que ia acontecer, do que está acontecendo aqui agora. É muito lindo. É muito lindo isso. Por que agora? Porque já já a gente vai ali para a genealogia e nós vamos ver. E isso, o que acontece? Quando Jacó, ele vai falar sobre todos os filhos. E olha, não vai falar coisa boa de alguns não, tá? Alguns têm uma definição bem triste e realmente acontece o fim da tribo, dessa geração, desse filho de Jacó. Ele vai falar literalmente o que vai acontecer. Mas sobre Judá, olha só o que Jacó vai dizer. Gente, quando isso foi dito, vamos recapitular. Não, eles estavam no Egito. Nem em sonho, humanamente falando, eles poderiam ser nação. Porque eles ali eram escravos. Né? Muitos eram escravos. Em Gênesis 49, versículo 8, nós vamos até o 12, tá, meu filho? Judá, olha só o que Jacó disse. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Pode continuar, filho. 9. Judá é um leãozinho da presa. Subsiste. Não, Judá é um leãozinho. Da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Pode continuar, filho. O cetro não se arredará de Judá. Gente, o cetro é o quê? Autoridade de reino. Amém? Não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Isso daqui, venha Siló, eu fui ver algumas outras traduções, não sei se venha o Messias, tá? Outras traduções. Pode continuar, filho. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à seca. Mais excelente, ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa no sangue de uvas. Pode continuar, filho. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Isso daqui é uma revelação que com mais tempo eu vou buscar, tá, gente? Que eu ainda não tive, tá? Desde os olhos vermelhos. Mas o que Jacó estava dizendo para Judá? Sobre ti vai vir um governo. E ninguém mais vai tirar o cetro de tua mão. Ninguém mais. Gente, quando ele falava isso, eles estavam no Egito. Nem sonho ainda tinha acontecido de Moisés libertar o povo. Nada daquilo tinha acontecido. Não existia ali a nação Israel. Não existia nada daquilo. E ele profetiza sobre o filho dele. E nós sabemos que quem é que assumiu o trono eternamente? Quem? O próprio Jesus. Mas antes disso tudo acontecer,
eram da tribo de Judá, inclusive Davi, que se tornou rei em Israel. Olha só o peso de uma palavra quando ela é vinda de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua geração. Olha só o peso. Olha só como que é importante nós, como pais, buscarmos de Deus a revelação para os nossos filhos. E sim, a revelação, ela for uma revelação que seja de correção, como foi para Rúben, e eles foram exterminados sim como tribo, nós precisamos também falar. Nós não somos pregadores só de rosas, né? Somos pregadores dos espinhos também, né? E aí o que acontece? Ali aconteceu tudo. Judá foi gerando até que chegou lá na frente Davi, e até lá na frente veio Jesus, que é o leão da tribo de Judá, onde o cetro jamais será tirado da mão dele. Louvado é o nome de Jesus por ser o leão da tribo de Judá que está em nosso meio. Por quê? Porque dele veio a glória eterna. Ele é o rei para todo sempre. E Deus não escolheu Judá para um reinado eterno por acaso. Ele não escolheu por acaso. Ele escolheu Judá com as características que nós mesmos teríamos. Olha só, quantas das vezes, infelizmente, nós somos os que colocamos os irmãos às vezes em apuros. Mas quando nós temos um entendimento da parte de Deus, nós somos aqueles que damos a vida pelo irmão. Em que sentido? No sentido de você tirar de você ajudar aquela pessoa. É o seu tempo, é a sua coragem, é a sua dedicação, é a sua renúncia de você fazer pelo próximo. Judá, ele tinha essa característica depois de convertido. Judá, por mais que ele fosse encurralado, ele se arrependia diante daqueles que estavam ali. Ele não tinha vergonha de se humilhar e de reconhecer o seu erro. Então, olha só as características de realmente nós sermos da tribo de Judá. E isso é muito lindo, por quê? Porque eu não sei vocês, mas como eu gosto de genealogia, eu vou falar aqui uns nomes. Que são dos judeus sefarditas. E que no ano de não sei quanto foram deixa eu só achar aqui rapidinho, tá? Eu não consigo pensar duas coisas ao mesmo tempo. Nós sabemos que Israel sofreu grandes destruições. Ela foi exilada para vários lugares da Europa. E um dos lugares da Europa, falando dos sefarditas, que é o que nós vamos dizer aqui agora, eles foram exilados para a Espanha. Aí quando vem o rei Isabel com a rainha, com o rei Fernando com a rainha Isabel, e ali eles mandam os judeus embora por conta da Inquisição, que matou mais judeus do que dizem, que matou mais judeus do que a própria Segunda Guerra Mundial, só que foi aos poucos, né? E não tinha mídia para mostrar. Então a Inquisição matou muitos judeus e eles fugiram da Espanha para Portugal. E o que acontece? E depois de Portugal, eles fugiram para o Brasil. Por quê? Porque ainda em Portugal existia ainda muito essa perseguição, né, do catolicismo. E também eles decidiram muito se espalhar pelo mundo. Muitos foram para os Estados Unidos, muitos vieram para o Brasil e, em consequência disso, trocaram os seus nomes. Por quê? Para não serem detectados pela Santa Inquisição. E aí, o que acontece? Eu vou falar aqui de uma coisa que tem no Google, que eu acho muito interessante.
Voltando um pouco à história, o decreto, lei número 30-A/2015, permitiu a naturalização dos descendentes sefarditas, tendo estabelecida uma lista dos sobrenomes que poderiam indicar a ascendência do requerente, tais como... Isso daqui está falando, tá? Se você quisesse ter buscar uma cidadania lá em Portugal, alguma coisa assim, tá? Então, os judeus, eles foram exilados para primeiro Espanha, depois, esses sefarditas, primeiro Espanha, depois Portugal. E o nome deles, o sobrenome deles é o quê, ó? Descendente sefarditas, tá, gente? É descendente judeu. Judeu, é judeu. Eu fiz um estudo há um tempo atrás, só que eu não guardei. Dizem que grande parte era da tribo de Judá. Dos sefarditas era da tribo de Judá. Então eu vou falar aqui alguns sobrenomes, tá? Veja aí se você tem. Abrantes, Aguilar, Almeida, Álvares, Amorim, Andrade, Avelar, Azevedo, Barros, Basto, Belmonte, Brandão, Bravo, Brito, Bueno, Cáceres, Caetano, Campos, Cardoso, Carneiro, Carvajal, Carvalho, Castro, Crespo, Coutinho, Cruz, Dias, Dourado, Duarte, Elias, Estrela, Ferreira, Fonseca, Franco, Furtado, Gaiola, Gato, Gomes, Gonçalves, Gouveia, Granjo, Guerreiro, Henriques, Josué, Lara, é sobrenome, tá? Leão, Leiria, Lemos, Lobo, Lombroso, Lousada, Lopes, Macias, Machado, Machorro, Martins, Marques, Mascarenhas, Matos, Meira, Melo, Prado, Melo e Canto, Mendes, Mendes da Costa, Mesquita, Miranda, Montezino, Mourão, Moreno, Mourões, Mota, Moucaba, Negro, Nunes, Oliveira, Osório. Agora, gente, né? Paiva, Pardo, Pereira, Pessoa, Pilão, Pina, Pinheiro, Pinto, Pimentel, Pizarro, Preto, Querido, Rei, Ribeiro, Rodrigues, Rosa, Sarmento, Salvador, Silva, Soares, Souza, Teixeira, Teles, Torres, Vaz, Vargas e Viana. Olha só, não sei. Vargas e Viana? Quem aqui? Oliveira, Barros Dias. Eita, os três não é sefardita na essência. Ganhou de mim, eu só tenho Silvio e pai. E aí, gente, qual o sobrenome? Quem aqui teve algum sobrenome desse daí? Levanta a mão. Levanta a mão. Olha só, gente. Caraca, olha aí, um monte, né? E isso. Então, gente, a promessa chegou até nós. A promessa, nós somos esses que descendemos deles. E mesmo que não esteja no seu DNA, talvez você não tenha o nome, de nem sabe por quê, às vezes seja mais judeu do que nós, às vezes porque perde o nome nessa história toda. Mas nós somos enxertados na oliveira verdadeira, que é o melhor. Né? Nós somos enxertados. Mas se eu quis trazer isso daqui, por quê? Porque eu falei assim, gente, eu não sabia que os sefarditas tinham a essência dos judeus. E em outros estudos, ainda da tribo de Judá. Né? Também. E deve ter outros sobrenomes, tá? Porque ele fala aqui que colocou alguns. Então, gente, isso é lindo. Nós fazemos parte da promessa. Nós somos a promessa. É muito lindo porque aqui, né, vocês estão vendo que o culto aqui, as coisinhas aqui estão bem arrumadinhas para o culto das mulheres. Tiramos uma parte aqui para, pelo menos alguma coisa ter surpresa. E aí, o que acontece? Mas quando havia o casamento era feito debaixo de uma tenda, rupá. E o casamento tinha que acontecer à noite. Por que o noivo vinha à noite? Ele vinha à noite para que a noiva já viesse com a sua lamparina acesa. E o lindo é porque o casamento tinha que acontecer com o céu estrelado.
quê? Para que a promessa de Abraão fosse vista por eles. Então eles não casavam para casar, para ser feliz, para poder viajar de motorhome, não, porque tem um monte de gente agora, né, que está casando, viajando de motorhome e nada de fazer filho. Mas eles não faziam isso. O que eles faziam? Eles casavam para gerar, para que a promessa de Abraão se cumprisse, que seriam tantos quanto a estrela do céu e a areia do mar. Amém. Então, gente, que nós possamos, no nome de Jesus, ser governado por decisões e não por emoções. Eu creio que o casamento, ele é a maior prova disso daí. Porque você vai ter que viver a decisão constante de permanecer junto, às vezes sem ter a emoção amparando. E não diferente é estarmos com o Senhor Jesus. Nós não temos uma aliança com o Senhor Jesus por emoção. Não. Senão você sai da presença de Deus. Você não vem no culto por emoção. Você vem porque é uma missão. É uma responsabilidade cultuarmos a Deus. Eu não venho no culto porque eu sinto vontade de vir no culto. Você acha que em mais de... Deve ter o quê? Uns 18 anos que eu voltei para Jesus, que eu estou na igreja quase todo dia, se bobear. Tem semana que é todo dia. Você acha que eu venho por emoção? Não, porque eu tenho uma obrigação de estar aqui. A mim foi imputado adorar a Deus quando eu aceitei Jesus. A mim foi imputado fazer algo para que o reino de Deus crescesse quando eu aceitei Jesus. E aí, você também, gente, olha, outra coisa também que eu vou falar. Aqui na nossa igreja, algumas pessoas vêm de outras igrejas e elas, vamos supor, ela vem num dia de festa e ela acha que é legal, gostou. Aí quando passa alguns dias, ela, eu gostaria de ficar aqui, que eu gostei tanto do culto, gostei das pessoas, gostei disso, gostei daquilo. E aí ela tá lá na outra igreja dela e ela vem. A primeira coisa que nós fazemos como pastores, por mais que essa não seja uma ética pastoral bem vivida aqui no Perequê, é perguntar para ela por que ela está gostando mais da nossa igreja do que da igreja lá do pastor. Depois disso, o que nós fazemos? Nós vamos lá e conversamos com o pastor da pessoa. Conversamos com o pastor da pessoa. E fazemos de tudo para a reconciliação. Tem várias pessoas que hoje estão nas outras igrejas, que vieram aqui visitar, querendo ficar, que nós fizemos para a glória de Deus, ela voltar lá onde ela havia caído, na primeira igreja dela. Sabe por quê, gente? Porque aliança. A pessoa quer sair da igreja, saia. É uma questão dela. Mas é um princípio quebrado. Sabe? E outra, sabe o que você está dando para o seu filho? Você está dando para ele a mentalidade de que quando você se sentir mal em algum lugar com alguém, não resolva não, pula fora. Aí a pessoa pula fora do emprego, pula fora de uma família, pula fora do casamento, pula fora de qualquer situação. Por quê? Porque não consegue resolver problemas. Por que tem tanto casamento dando errado? Porque o negócio é pular fora. Não é resolver? É resolver. Tanto é que a Bíblia diz assim, pela dureza do coração, no caso de adultério, se separe. Só pela dureza do coração. Olha só como é que é difícil. Só pela dureza do coração. Mas ele está dizendo, se o seu coração for capaz de perdoar, reconcilia-te. Ele diz até que é para a pessoa, quando ela está vivendo um problema, ela se manter afastada por um tempo, mas para
voltar ao relacionamento curado naquela área. Porque Deus não tem um céu preparado para nós com o estado tal, com a lei tal e com a lei tal, igual lá nos Estados Unidos, né? Cada estado tem uma lei. Não tem nada a ver com isso. Nós vamos estar em um lugar, todo mundo juntos, então todos nós temos que ir para lá resolvidos. Não tem essa da gente ficar com carinha feia com o irmão, ficar guardando raiva de irmão, não resolvendo com o irmão, ou pulando de igreja e dizendo ainda que estamos tudo bem. Se tivesse bem, ficava junto. Sabe por quê? Porque quando nós realmente estamos em Cristo Jesus, quando nós somos família, nós resolvemos a situação. Nós resolvemos. Quando nós deixamos de ser família, é quando nós não conseguimos mais resolver. Aí deixou de ser família. Uma parte deixou de ser família. Então, e por quê? Por quê, gente? Porque no final nós precisamos ser governado pelas decisões que vamos tomar. Qual que é a decisão que você toma quando você sela uma aliança? Qual que é a decisão que você toma? Fidelidade, lealdade, honra, submissão. É fácil? Não é. Mas foi isso que Judá viveu. Judá, ele tinha lealdade à promessa que Deus havia feito sobre o pai dele. Ele tinha lealdade sobre isso. E ele foi viver isso na essência. Então, em cada desafio que era proposto para a vida de Judá, ele decidia, não por si mesmo, ele decidia por aquilo que era o conselho de Deus para a vida dele. E isso é lindo porque Deus não escolheu Judá por ele ser perfeito. Ele escolheu Judá por ele ser aperfeiçoado. Ele escolheu Judá porque achou nele o que não achou em Adão e Eva: arrependimento. Ele escolheu Davi, não foi porque Davi era perfeito, foi porque Davi se arrependia. Será que nós precisamos nos arrepender em alguma área? Ou o inimigo está tentando mudar algum decreto sobre a nossa vida, e isso pode influenciar em nossa geração. Isso pode influenciar. O arrependimento que Judá ele tinha era amparado pela humildade que ele tinha em si mesmo e o quanto ele conhecia do próprio coração. Você sabia que 87% das pessoas fracassam por viver mais baseado na emoção do que nas decisões? E o que acontece? Num casamento, primeiro vem a decisão, depois a emoção. Numa aliança que você faz com Deus, primeiro vem o quê? Primeiro vem a sua decisão. Eu escolho morrer para mim mesmo, para que Cristo viva. E daqui para frente, o que vier, eu tenho que lutar para permanecer firme de pé. Porque eu decidi isso para minha vida. Mas hoje nós temos nos deparado com uma geração que não consegue manter sua palavra. Não consegue. Mas eu creio que aqueles que realmente são nascidos de Cristo, eles conseguem manter a palavra. Eles conseguem. Eles, mesmo que caiam, eles se arrependem e voltam. E faz o caminho de volta, como diz a palavra. Vai lá onde tu caíste e faça tudo de novo. É igualzinho, eu estava vendo essa semana uma pessoa pregando, e ela falou assim: você tem que se arrepender. Você se arrependeu, está arrependido. Agora, quando Zaqueu se arrependeu, o que ele fez?
O que Zaqueu fez quando se arrependeu? Ele foi lá em todo mundo que ele havia lesado e foi consertar o erro dele. Então, gente, tem gente que se arrepende, mas não paga as dívidas. Tem gente que se arrepende, mas não pede perdão. Tem gente que se arrepende. Você acha que aquele arrependimento vai ser duradouro? Não vai. Não vai, porque enquanto nós não fizermos aquilo que é preciso ser feito, nós não vamos passar pela humilhação que foi o que Judá viveu. A humilhação. Gente, eu era mentirosa. Enquanto eu não fui lá e tirei todas as mentiras que eu falei com a minha mãe, que falei pro Edmar, enquanto eu não fiz isso, eu não deixei de ser mentirosa. Bastava ser espremida com mais força, e aí lá vinha uma mentirinha. Então você precisa extirpar o pecado na raiz. O que está te afastando do Senhor precisa ser cortado na raiz. É na raiz, não tenha dó de você não. Não tenha dó. Nosso coração precisa ser adestrado. Nosso coração precisa ser ensinado. E se nós formos muito moles com o nosso coração, é igual filho sem destino. Você observa que uma família muito longe, numa situação muito longe de mim, uma mãe criou 2 filhos. O filho primogênito era um primogênito. Quando as sobrinhas daquela tia ia na casa daquela família, ali tinha um copo de Nescau para a filha desse tamanho, para as sobrinhas desse tamanho, e quando ia se tratar do filho primogênito, era desse tamanho. Quando era dividido uma caixa de bis, cada um ganhava um bis, o primogênito ganhava o resto. Esse menino cresceu mimado, fazendo o que queria. Aos 12 anos de idade, se enveredou no caminho das drogas. A família quase que acabou com tudo que tinha. Por ser muito bem sucedidos, não acabaram, mas internaram em várias clínicas boas no Brasil. Passaram até dificuldade para poder manter esse menino com todos os níveis de tratamento que teve. Moral da história, não teve jeito. Não teve jeito. Depois você edita, tá, Isabela? Tá? Corta essa parte. O que acontece? Esse menino que virou um homem de 30 e poucos anos, mimado, bateu no pai, operado do coração. Bateu no pai, operado do coração. Enquanto não viu a morte da mãe e do pai, não sossegou. A irmã, que foi a filha boa, que ganhava tudo no menos, essa irmã foi a que amparou os pais nos últimos dias. Então, às vezes, nós como pais, nós deixamos a desejar quando nós mimamos muito nossos filhos. E nós não podemos ser muito flexíveis e nem rígidos demais para não quebrar. Mas nós precisamos educar. Mas quando que começa a educação? A educação começa quando nós já estamos educados em nós mesmos. Porque às vezes a gente quer educar o filho sem ter educado a nós mesmos. Eu falo sempre assim para minha filha, né? Eu vou falar aqui da Isabelinha, minha princesa. Eu falo assim, você vê eu falando isso? Se você não vê eu falando isso, você não pode falar. E ponto final. Né? Então, você tem uma maior autoridade quando você pode cobrar dentro daquilo que você está sendo. Né? Por quê? Porque o mundo está aí para influenciar
você precisa ser rígido. Não demais para não quebrar seus filhos, mas também não de menos para não deixar eles aí a Deus dará. E Jacó, ele fez isso, tá? Com toda a descendência. Depois vocês leiam lá direitinho, quem quiser ter curiosidade sobre isso, leia Gênesis 49 todo, tá? Gênesis 49 todo, que vocês vão ver que Rúben, ele teve um decreto do pai, uma profecia do pai terrível, e realmente aconteceu. Então, se nós queremos ver os nossos filhos bem-sucedidos, nossos irmãos bem-sucedidos, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos ter o nosso coração adestrado, ensinado. Amém? E eu gostaria de, nesse momento, chamar vocês para a oração sobre o seu coração. Sobre o seu coração. Gostaria que você aí no seu lugar, você fechasse seus olhos, não precisa ficar em pé, tá? Eu gostaria de que você, nesse momento, você buscasse aí dentro do seu coração, a ver se tem algumas emoções dominando você para a direção contrária à vontade de Deus. Qualquer decisão que você tome, baseado em emoção, não vai te trazer sucesso. As suas decisões, as minhas decisões precisam estar baseadas no que a palavra de Deus fala. Ele disse assim: dá-me, filho meu, teu coração. O Senhor pede nessa noite o nosso coração. Coloque seu coração nas mãos do Senhor. Feche seus olhos. Eu gostaria que apagassem as luzes. E eu gostaria que você, nesse momento, você falasse com Deus: Pai, eu sei que é um culto de domingo. Eu vim aqui para cultuar o Senhor. Eu já cultuei. Eu te adorei, Senhor. Eu engrandeci o teu nome nesse lugar. Eu descobri alguns mistérios da tua palavra, inclusive acerca do meu nome. Eu ouvi a tua voz nesse lugar, mas eu preciso ser transformado por ti, Pai. Que as minhas decisões sejam decisões que sejam governadas pela tua palavra. Eu quero te entregar, Senhor, um coração puro, um coração que o Senhor assim deseja, um coração, Pai, que está sendo aperfeiçoado, como diz na tua palavra, que está brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito, Pai. Se talvez, Deus, eu vi meus pais, toda a minha geração, manter-se no orgulho, na vaidade do próprio ser, eu quero anular isso sobre o meu coração. Eu quero nesse momento clamar que o teu Espírito venha e não me deixe ter um coração orgulhoso, um coração que me tire da tua presença, um coração que não se deixa ser moldado por tuas mãos, Pai. Eu clamo que o teu Espírito Santo venha sobre mim e me ensine, Pai, a ter esse coração que vai dar, Senhor, cumprimento às tuas promessas,
que vai dar sequência às tuas promessas através da minha geração. Pai, eu quero ser diferente. Eu quero ser moldado, transformado em um vaso de honra, onde o Senhor possa colocar nos melhores lugares, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem um lugar específico para mim. Assim, Deus, como sendo um de 12 filhos, Pai, Judá teve um lugar de honra. Eu quero ter esse lugar de honra. Eu quero fazer parte desse lugar de honra. Eu quero, Deus, que as suas promessas se cumpram sobre mim. E o que for preciso, Deus, eu me coloco, eis-me aqui, Pai. Eu me humilho diante da tua presença. Eu tiro de mim todo o orgulho, toda vaidade, toda prepotência, toda altivez que talvez foi implantada ao decorrer da minha vida, onde por tantas vezes fui humilhado e tentei provar que eu era melhor. E às vezes, Senhor, é nisso que eu estou caindo. É quando, Deus, eu não reconheço que é o Senhor que me faz assentar entre os príncipes. É o Senhor que me tirou do lamaçal do pecado. É o Senhor que me coloca em lugar de honra. É o Senhor. Por isso, Espírito Santo do Senhor, nós clamamos porque é de Ti que vem a honra, a misericórdia. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso, Pai, que nós clamamos, Deus. Que sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Que não sobre em nós, Pai, o orgulho. Que não sobre em nós a vaidade, Senhor. Que vem tentando nos tirar do jardim, nos tirar das promessas, nos tirar daquilo que o Senhor assim profetizou sobre a nossa vida. Eu quero, Senhor, eu quero buscar o Senhor como Judá buscou. Que mesmo, Deus, que eu em algum momento tenha uma falha, um erro, imediatamente eu possa ir ao Teu encontro, Deus, ouvir a Tua voz e fazer totalmente diferente. Senhor, assim como Judá estava na posição de agressor, de opressor do seu irmão José, de legislador sobre o seu irmão José, mas lá na frente, Deus, Ele entrega a vida dele por Benjamim. Que nós, Senhor, tenhamos essa vida em Ti. Que nós, Senhor, tenhamos, Senhor, essa vida em Ti. De entregar a nossa vida, se preciso for, para ajudar um irmão, para elevar um irmão. Por isso, Deus, quebre todo o orgulho, quebra toda a vaidade, toda a prepotência. Continue orando sobre o teu coração. Quem conhece você é você mesmo.